Imigração é o somatório de planejamento e estratégia, porque isso aumenta a possibilidade de você obter sucesso. Quanto menos informação você tiver, mais vulnerável você vai estar. É importante que você tenha conhecimento do universo de vistos que existe, para que até mesmo você tenha uma estratégia migratória, para que você busque uma ajuda especializada, para que você atinja o seu objetivo. Sua história de vida importa. E para esses profissionais que pensam nessa possibilidade de vir para os Estados Unidos e chegar e ter condição de montar um negócio aqui, de trabalhar aqui, vir por uma dessas possibilidades extraordinárias ou excepcionais, qual seria um conselho que você daria para eles enquanto ainda no Brasil? Estratégia na hora de você construir as evidências que a gente vai apresentar para a imigração. Dependendo do perfil, né, do visto que você for aplicar, por exemplo, se você for para uma habilidade extraordinária, não recuse você participar de entrevistas, jornais, artigos, escrever artigos, publicar artigos, convite para escrever livros, para dar aulas, participar de congressos, de conferências. Quanto mais notoriedade você puder ter no seu país de origem, ou então de maneira internacional mesmo, isso tudo pode agregar valor à tua petição, tá? E claro, juntando, seguindo os requisitos de uma habilidade extraordinária, tudo que você construiu ao longo da sua carreira, eh, quão diferencial, o que você tinha de diferencial para você no seu projetos, premiações que você recebeu e você conseguiu, despontar na sua carreira, você desenvolveu um papel crítico, por exemplo, tá? Isso tudo, colabora para que a gente tenha evidências para ir para um caminho de uma habilidade extraordinária. Agora, se você também tiver perfil para um outro visto que seria de uma habilidade excepcional, essas mesmas, evidências de, participação em congressos, dando palestras, fazendo conferências, escrevendo artigos, livros, isso também pode ser utilizado para uma habilidade excepcional. Então tudo vai depender de qual caminho e a quantidade de evidências que você tiver para você cumprir os requisitos de cada visto. Muito bom, tudo tem que ser intencional, não é? Não só para o visto, mas para ter uma carreira que você consiga provar, que você consiga olhar e dizer: "Não, olha, tudo isso que eu já construí". Não é só o atendimento e só o trabalho em si, né, é um posicionamento na carreira, né. Exato. É planejamento e estratégia. Uhum. Imigração é o somatório de planejamento e estratégia, porque isso aumenta, a possibilidade de você obter sucesso. Uhum. E o perfil nas redes sociais conta? Se for um perfil verdadeiro, sim, tá? Se for, por exemplo, seguidores orgânicos, reais, por exemplo, professores de universidades que têm aquele número de 130.000 seguidores, uma pessoa, um empresário que tenha realmente um produto que é muito interessante, uma pessoa que realmente, tenha seguidores reais, Uhum, seguidores orgânicos. Isso aí conta, não é decisivo, uhum. é mais uma coisa para a gente colocar na aplicação. Sim, para poder comprovar que você tem uma comunidade, que você fez a diferença ali naquela comunidade, né. É para comprovar que você é uma pessoa que faz diferença, Tem um né. reconhecimento público, né. Exatamente. Perfeito. E essa história de que um empresário no Brasil, ele pode vir para os Estados Unidos e ser um empresário aqui sem depender de ninguém, e nem é como investidor, é como empresário mesmo. Tem um visto específico disso, né? É. O empresário, que a empresa dele já existe no Brasil, se ele constituir uma outra empresa aqui nos Estados Unidos, que seja uma afiliada, uma parente, ou uma subsidiária da empresa, estrangeira,
é possível fazer a transferência do executivo ou a transferência do gerente, Hum, lá do Brasil para cá. Importante é que, esse gerente, esse executivo, ele esteja na empresa há pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos, tá. Então aí consegue fazer essa transferência para cá. E aí a empresa ela tem que estar instituída aqui, vai ter investimento na empresa, a empresa vai poder, contratar pessoas, vai fazer um plano de negócios para dizer tudo que a empresa vai fazer numa projeção, por exemplo, de 5 anos. uhum. Tá, e aí esse empresário, ele vai poder trazer a esposa e filhos menores de 21 anos também entram nessa aplicação desse empresário. Então, por exemplo, eu tenho uma marcenaria lá no Brasil. A pessoa tem uma marcenaria no Brasil e quer investir nesse segmento aqui nos Estados Unidos. Então, é possível, abre a empresa aqui primeiro e o executivo é transferido para cuidar dessa empresa aqui. É o importante que, se o executivo ele for transferido, ele tenha que ter o cargo executivo lá no Brasil, Sim, tá. mas ele precisa primeiro abrir a empresa aqui ou é um processo que acontece junto? Não, no momento que já vai fazer a aplicação, a empresa já tem que estar aberta aqui nos Estados Ah, Unidos. entendi. Aberta e produzindo? Ela tem que estar aberta e com o plano de negócios Ah, dela para perfeito. começar a produzir. Ah, então mais viável, né. Uhum. Porque abrir uma empresa é tranquilo. Você abre uma empresa aqui nos Estados Unidos, manda para a imigração a empresa, o LLC certinho, sei lá como. Na verdade, você vai abrir a empresa, você vai ter o local físico da empresa, Uhum, vai abrir a conta da empresa, vai ter um valor investido na empresa, para dizer que o plano de negócios realmente ele tem como aquele dinheiro lá que você colocou na empresa, ele tem como cumprir tudo que foi elencado no plano de negócios. entendi, entendi. Então, exige um investimento, mas é uma possibilidade para muitos empresários brasileiros, né. Exato. Cada negócio criativo que existe no Brasil e a própria comunidade brasileira é muito consumidora aqui e grande, né. Exatamente. E muita gente acha que, não pode fazer isso, né, Uhum, então é importante, a pessoa saber que existe essa possibilidade, se a sua empresa é uma empresa real no Brasil, né, e aí você realmente quer montar uma empresa aqui, porque você quer empreender aqui nos Estados Unidos, então você pode fazer a transferência do executivo, que no caso pode ser do próprio empresário, se ele tiver no quadro societário, num cargo de executivo, por exemplo, né, com pessoas abaixo dele e ele sendo o head, por exemplo, de um grupo de pessoas, de um time, e aí uhum. vai ser feita a transferência desse empresário. Ou então um executivo que já esteja trabalhando na empresa desta pessoa lá no Brasil e seja transferido para cá para tomar a frente dos negócios que vão ser instituídos aqui nos Estados Unidos. E o inglês é fundamental para conseguir aplicar para o extraordinário, para o excepcional, para o visto de empresário? Como fica essa questão? Ou quem dá só uma arranhada ali no inglês pode arriscar um visto desse? Olha, inicialmente o inglês ele não vai ser um fator determinante para você aplicar para um tipo ou outro de visto. Uhum, É claro que você mesmo, depois que você vier para os Estados Unidos, começar a trabalhar, você mesmo vai sentir a necessidade de você se comunicar de uma maneira mais fluente. uhum, Não necessariamente que você tenha que ser 100% fluente, uhum, mas o seu dia a dia ele vai te proporcionando isso, porque uhum, inevitavelmente você vai aprendendo o linguajar da sua carreira, vai aprendendo como se comunicar para fazer uma negociação, se você for um empresário. Então, tudo vai ser o seu dia a dia, mas inicialmente, para você vir para cá, não, não necessariamente você teria que ser fluente na língua. muito bom. Então aumenta as possibilidades, né. Cris, agora uma pergunta aqui. Meu sogro acabou de tirar cidadania portuguesa. E eu vi que parece que quem tem de alguns países da Europa consegue o visto para os Estados Unidos só por ser cidadão de algum desses países. Tem uma coisa diferente. Você está por dentro disso? Karine, você está correta. A Europa, tem países europeus, assim como alguns países da América Latina, que faz parte de um tratado que os Estados Unidos têm com esses países. E aí, quem tem
nacionalidade de um desses países pode se beneficiar aqui nos Estados Unidos, mas como? Montando uma empresa onde 50% dessa empresa seria de propriedade desse nacional, que tem Hum, a nacionalidade de um desses países que fazem parte do Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Unidos. E aí a pessoa instituiria a empresa aqui nos Estados Unidos, a empresa funcionaria aqui nos Estados Unidos, geraria postos de trabalho, a pessoa teria que investir nessa empresa, né, no momento da entrada no pedido do visto, E2, que é o nome do visto, o dinheiro já teria que estar na conta da empresa, e aí a pessoa poderia, sim, vir para os Estados Unidos, trabalhar para esta empresa que ele instituiu, trazer a esposa pode trabalhar em outro lugar que não seja na empresa, não precisa, e os filhos menores de 21 anos, eles também poderiam vir e fazer parte dessa aplicação. estudar em escola pública, tudo certinho. Sim, Olha só, interessante. Então, por exemplo, um advogado brasileiro que é casado com uma esposa que tem uma cidadania italiana. Dá também para fazer isso. sim. Essa cidadã italiana, ela vai montar a empresa, ela vai trabalhar para essa empresa e esse advogado, ele pode trabalhar num escritório, por exemplo. Entendi. Agora, mas e se o marido também tiver conseguido a nacionalidade italiana por causa da esposa, também poderia ele também, né? Poderia, De a todo jeito ele vai verdade, poder, né? exato, a verdade é que para ela, quem é o aplicante principal do visto é que tem que trabalhar na empresa. Tem que ter uma É quem vai segunda. ter os 50% da empresa que vai, favorecer a essa pessoa a ter o visto. Maravilhoso É, isso, gente. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu vi na internet outro dia, falei, vou perguntar à Cris. Cris, eu sei que tem um documento que é parte aí do processo que você se, de certa forma, se responsabiliza financeiramente pela pessoa que está fazendo a aplicação. Em alguns casos parece que isso é necessário, né? exato. Quais os riscos de uma pessoa se responsabilizar? Alguém que já tem o green card, alguém que já tenha cidadania. Quando você está sendo, por exemplo, sponsor, de uma pessoa que está aplicando para o Green Card, tá? Porque a pessoa não conseguiu um sponsor financeiro, Uhum, né, que cumpra os requisitos, mínimos de rendimento, tá? Não uhum, consegue comprovar. Então aí, entra um co-sponsor, por exemplo. E aí esse co-sponsor, ele é um responsável financeiro. Qual é a responsabilidade dele com essa pessoa que está aplicando para um green card? Até essa pessoa, adquirir a cidadania americana, qualquer problema que ela venha, gerar um débito para os Estados Unidos, precisar de um sistema de saúde, por exemplo, e aí ele não tiver condições de pagar, o sponsor financeiro ele entraria. Então, não é tão simples quanto as pessoas, demonstram que: "Ah, você só precisa ser meu sponsor, só precisa assinar aqui, só precisa comprovar a renda", entende? Então não é só isso, tem muita coisa por trás de você ser um sponsor financeiro. Tem muita responsabilidade financeira para o sponsor, pelo menos até essa pessoa virar, por exemplo, um cidadão americano. ô Cris, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, eu senti muita falta da babá que eu tinha no Brasil, uma pessoa para me ajudar. É possível trazer esse serviço, essa mão de obra, esse profissional que nos dá assistência no Brasil para os Estados Unidos? Se você tiver um visto, por exemplo, de transferência de executivo, Uhum, né, um L1, esse, profissional doméstico, ele vai poder estar ancorado, né, ao teu visto, né. E aí ela pode ficar aqui durante o tempo de permanência desse visto, e aí entra, sai, sempre trabalhando para você, tá. uhum. Mais à frente, se você quiser ser a patrocinadora de um green card para ela, também seria possível, tá. Então ela, poderia se favorecer também, do fato de você ser a empregadora dela,
para fazer uma aplicação para ela de babá, né, Uhum. então é possível através do visto EB3, por exemplo. Entendi. Ai, são muitas possibilidades, mas essas letrinhas me deixam doidas. Ainda bem que tem a Cris para traduzir. Cris, e tem outros processos assim que a CMV7 também faz, né? Por exemplo, naturalização, retirada de passaporte, não é isso? Exato. A naturalização, depois que a pessoa tem 5 anos de green card, ou então 3 anos, se for green card por casamento, e aí tem que demonstrar residência contínua, presença física nos Estados Unidos, mostrar os vínculos com os Estados Unidos, a pessoa pode aplicar para a cidadania americana, Uhum. tá. E aí, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de uma família todos com green card, filhos menores de 18 anos. Aí os pais se tornam cidadãos americanos. Os filhos, eles não precisam esperar completar 18 anos para que eles tenham a cidadania americana. Ele, com base na cidadania derivativa, porque os pais se tornaram americanos antes deles atingirem a maioridade e porque eles já têm green card e moram com esses pais, através da cidadania derivativa, eles poderiam aplicar para o seu certificado de cidadania. Uhum. Então, os pais terão um certificado de naturalização e os filhos terão um certificado de cidadania. E o visto do investidor? A pessoa que tem um dinheirinho ali guardado e que quer ter o sonho americano, fala um pouco sobre esse possibilidade para gente. Então, os investidores, né, que possuem dinheiro em caixa, os empresários, por exemplo, que possuem dinheiro em caixa e gostaria de vir aqui para os Estados Unidos, eles poderiam investir, por exemplo, em um centro regional. E aí, o que que precisa demonstrar? Esse centro regional, no período de 2 anos, ele teria que gerar 10 postos de trabalho. Depois desses 2 anos, esse empresário, por exemplo, que investiu o dinheiro, ele receberia o green card definitivo, que é o green card de 10 anos. Uhum. E ao fim desses 3 anos, ou seja, então no total ele vai ficar com o dinheiro preso no centro regional por 5 anos, aí sim ele resgataria o valor que ele investiu. Lá no Brasil, o pessoal do agronegócio, geralmente, eles acham essa estratégia importante e interessante, porque, assim, muitas vezes eles até se qualificam para um outro visto, por exemplo, um EB1A, um empresário que tem uma habilidade extraordinária. Mas ele não tem tempo de lidar com documentação e prefere investir para ser uma coisa mais direta e aí ele, com base nesse visto, ele pode trazer, a esposa e os filhos menores de 21 anos. E com 5 anos de green card, ele pode aplicar querendo para a cidadania americana. Fantástico, são muitas as possibilidades, e não necessariamente só para o pessoal do agronegócio, né. Então, caminhos para a América existem, né, Cris. Eu estou saindo otimista dessa conversa nossa, o que é muito bom, por quê? Porque a gente vê uma política de imigração, que é um tema que nós vamos entrar agora, esse tema polêmico, que a atual política de imigração, que realmente, né, está fechando o cerco para muitos imigrantes, e é uma situação triste, o que a comunidade tem passado, mas é importante a gente saber que existem outros caminhos e que tem outras formas de vir para os Estados Unidos e de acessar esse sonho americano, então, muito bom, sua conversa é otimista. Temos que lembrar que são 180 tipos de visto, é o que ela falou aqui, esse número ficou marcado. E artista? Porque você falou que uma das categorias de interesse nacional também é a classe artística. Mas, um artista que não seja desse extraordinário, desse excepcional, tem outra possibilidade de vir? Ele não vai ser, de certa forma, um turista, né, ele quer fazer um show determinado. Tem alguma possibilidade? Muito bem pontuado, Karine. Eh, Tem artista que vem para cá para fazer, uma temporada nos Estados Unidos. Uhum. Então ele coloca aí 4 estados aqui nos Estados Unidos. E aí, a partir do momento que ele tem uma trajetória traçada, ele, através do visto P1, tá, ele pode vir para cá, para os Estados Unidos, cumprir a agenda dele de shows, o staff também dele, ele pode ser incluído nessa aplicação de visto, e aí ele cumpre a agenda de shows e depois retorna para o país. Ou seja, ele tem um visto temporário específico, capaz de cumprir, o intuito dele aqui nos Estados Unidos, que Hum. seria fazer shows em determinados estados do país.
Sim. E aí o staff, tipo, o técnico de iluminação, a pessoa do microfone, tudo isso Exato, essas pessoas também entram. é um visto específico. Exatamente, é um visto específico e temporário que muitos artistas eles se enquadram nessa categoria. Muito bom. Cris, agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Você é um especialista em processos migratórios, não é isso? Quais mudanças na política de imigração você gostaria de ver? Olha, a imigração irregular, né, que é o que o nosso atual presidente ele está querendo acabar, é extremamente importante porque, ela não pode ser caminho para outros imigrantes acharem que aqui nos Estados Unidos eles podem ficar de maneira irregular, porque não vão ser punidos. Então, é importante as pessoas saberem que o momento de você se regularizar, de você buscar uma solução, de você ir atrás dos caminhos, dos mais de 180 tipos de vistos que existem, e ele vai se encaixar ao seu perfil, o momento de você ver isso é agora. Porque ficar aqui no país de maneira irregular, isso não vai trazer uma estabilidade, muito pelo contrário, vai trazer medo e insegurança. Então, a pessoa que quer construir a vida aqui nos Estados Unidos, quanto mais ela puder saber e buscar informação das possibilidades que ela tem para ficar no país de maneira regular, é extremamente importante. E quais mudanças você gostaria de ver em termos de política imigratória aqui nos Estados Unidos? É para aqueles profissionais qualificados, né, que têm um bom histórico profissional, sucesso na carreira, eu gostaria de ver uma maior celeridade na análise dos pleitos imigratórios para esses imigrantes. Esses pleitos que concedem um green card, por exemplo. Então, para isso, é claro, em razão da grande demanda que tem dentro da imigração, por exemplo, para um visto de habilidade excepcional, que seria o EB2MW, a contratação de mais oficiais para que houvesse uma maior celeridade na análise desses vistos, uma vez que são pessoas importantes para o interesse nacional. E hoje esse processo demora quanto tempo? No passado, ele demorava uma média de 8 a 10 meses. Hoje, em razão da quantidade de aplicações e por conta de oficiais que está defasado na imigração, tem demorado de 2 anos a 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Nossa, é muito tempo, né? Para quem está aplicando, ficar nessa expectativa, porque é uma mudança de vida, né? Exatamente. Verdade. E você acredita que a desinformação, mesmo em tempos de internet, de ChatGPT, ela é uma vilã no processo de imigração? Sem dúvida. Quanto menos informação você tiver, mais vulnerável você vai estar. É importante que você tenha conhecimento do universo de vistos que existe, para que até mesmo você tenha uma estratégia imigratória, para que você busque uma ajuda especializada, para que você atinja o seu objetivo. E Cris, assim, agora eu vou falar a carinha aqui, tá? Eu vejo na internet muita gente, profissionais da sua área, falando assim, porque tem que entrar com processo, porque dando mil e uma possibilidades. E assim, eu fico até com receio, gente, será que isso é verdade? Porque a gente sabe que o processo é caro, o imigrante, sabe, acredita porque está vulnerável ali, aí alguém apresenta uma solução, paga valores altos. Tem um certo espaço para que a pessoa venda só um sonho. Como nós, imigrantes, podemos nos defender de profissionais mal intencionados? Primeiramente, você tem que buscar resultado desse profissional. Não que os resultados passados desse profissional vai garantir o sucesso dos novos clientes, por Uhum. exemplo, mas pelo menos já seria um índice de que é um profissional sério. Cada caso é único.
Então, não dá para você generalizar e entender que para aquela pessoa funcionou aquele visto que para mim, porque eu tenho um perfil parecido, também vai funcionar, né, porque, cada pessoa tem uma certa quantidade de evidências para apresentar para instruir o processo migratório, Uhum. para instruir a aplicação imigratória. Então, primeiramente, você tem que ver o índice De de sucesso. sucesso desse profissional. Seriedade com o cliente. É importante que haja uma comunicação clara, né, uma comunicação direta. Hoje o WhatsApp é uma realidade, então se tem ali uma pergunta, uma resposta, uma troca de e-mails, tudo que vá, transmitir confiança. E embora o resultado de uma aplicação ela seja completamente discricionária, não tem como garantir um resultado positivo, muito cuidado com aqueles profissionais que dizem que é causa praticamente ganha, que é uma aplicação certa, de ser concedida, do visto ser concedido, porque, embora você tenha as melhores provas, se a gente fizer uma analogia com o judiciário brasileiro, você pode ter provas maravilhosas, mas vai depender da cabeça do juiz. Então, você pode ter evidências maravilhosas, vai depender de como o oficial de imigração vai analisar aquela aplicação de visto. Cris, porque como o Instagram virou ali uma praça de negociação, com certeza, então a gente vê, assim, pessoas dessa área muito comerciais, assim, tipo, buscando cliente. Como a gente pode se identificar: "Não, espera aí, essa pessoa aqui é séria, esse aqui, eh, eu vou confiar". Fazer uma escolha. Qual processo você indicaria para quem quer contratar uma empresa que presta esse tipo de serviço, colocar ali no checklist? Você falou de, índice de sucesso, o que mais? Reputação da empresa, do profissional, procurar saber do background da pessoa, o que a pessoa fez no passado, como é que ela chegou até a área de imigração, por que ela está trabalhando na área de imigração hoje. Então, o que ela tem, de diferente que te transmitiu confiança, o que essa pessoa ela quais são as informações que você perguntou e ela te esclareceu. É muito importante o profissional ele ter a resposta para suas perguntas. Não é que o profissional tem que saber tudo, mas que a maioria das perguntas que você fizer, o profissional ele tem que te posicionar, ele tem que te esclarecer e, acima de tudo, tem que te transmitir confiança. Uhum. Porque, uma relação entre cliente e profissional tem que ser uma relação de confiança. Acesso, né, também eu acho importante, porque muitas vezes você contrata um profissional porque você viu, alguém te indicou, e depois você só fala com a secretária da pessoa. Você só tem resposta ali pela equipe, o time. Nunca mais você fala com o profissional também. Isso aí é um ponto que eu observo que as pessoas reclamam muito, né. Exato. E aí vira um telefone sem fio, né. Você faz a pergunta para uma pessoa dentro da empresa, que pergunta para outra, que pergunta para outra, de modo que você fica sem resposta. E tem como a pessoa que está com o processo, o dono do processo, né, o aplicante, acompanhar o processo dele diretamente na internet, tá sabendo o que está acontecendo? Por exemplo, se for uma aplicação, seja de green card ou então uma aplicação de visto, né, pelo site da imigração você tem como, buscar a atualização do caso. Uhum. E ali, às vezes, nem é tão acurado assim, né, por causa do atraso e tal, mas é uma maneira de você saber se a petição foi protocolada, para saber, se realmente houve um avanço, está numa outra fase, né, começa com a marcação da biometria, por exemplo. E aí depois vem, dependendo do caso, vem a entrevista, se for, por exemplo, um ajuste de status. Cadê? Foi a entrevista agendada? Então você pode acompanhar por ali. Porque a gente já pegou caso, por exemplo,
que um determinado escritório recebeu o green card e o seguro social da pessoa e não entrou em contato com ele e a pessoa simplesmente ficou sem acesso ao documento. E daí a gente teve que pedir de novo, entrar com um novo pedido para que ele conseguisse uma cópia, né, uma segunda via, na verdade, do documento. Então também, assim, é o aplicante ser uma parte ativa no seu processo também, né. Não só contratei e esqueci, né. Não, é contratei e monitorar. Monitora, saiba em que estágio que está o seu processo, a sua aplicação, saber qual é o próximo passo para Durante o processo vai juntando provas também, né, continua trabalhando. exatamente. E aí você sempre monitorando, nunca deixando, sempre procure saber qual é o próximo passo, para saber quanto tempo a mais você vai ter que esperar. E aí mais à frente, qual vai ser o próximo passo, que é para sempre você estar se preparando e você não ser pega de surpresa, por exemplo. Qual a importância de manter a documentação brasileira em dia, nossa e dos filhos? Olha, manter a nossa, uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, e tem a documentação em dia é importante porque, muitas vezes ela não sabe, mas ela pode aplicar para um tipo de visto. Então ter, seu diploma, seu histórico, eh, ter evidências de entrevistas em jornal, televisão, artigos que ela tem escrito, por exemplo, é importante ela ter com ela, por exemplo, essa documentação. É claro que o passaporte brasileiro, ele é bom que esteja em dia, porque com ele você pode viajar internamente aqui nos Estados Unidos, tá. É um documento oficial que mesmo que você, esteja fora de status, você pode viajar aqui dentro dos Estados Unidos com ele, tá. Então é importante que você tenha um documento válido e até oficial, para que você demonstre, por exemplo, comprove a sua identidade. Tá? Se, por exemplo, o seu filho nasceu aqui nos Estados Unidos e você quer conceder a cidadania brasileira para ele, pelo sangue, né, porque você é brasileiro, pai e mãe brasileira, então é importante que você faça o registro de nascimento no consulado brasileiro. Aí lá na frente você vai lá no Brasil e faz o registro no cartório, comprovando que ele realmente tem a cidadania brasileira. E aí o interessante é que se ele tem o registro dele como brasileiro, né, essa criança tendo nascido aqui americana e é registrada também no consulado brasileiro, quando ela for para o Brasil, ela não precisa ter um visto no brasileiro no passaporte americano. Ela vai usar o passaporte dela brasileiro para entrar no Brasil. Cris, você como uma profissional consolidada nesse mercado de imigração, o que você diria para pessoas que querem trabalhar nessa área, que querem, se tornar o que você já é? Primeiro de tudo, a pessoa tem que estudar bastante. Ela tem que estar sempre familiarizada com as normas, com os regulamentos, mas o mais importante é a pessoa saber, é o profissional saber que ela está lidando com um ser humano ali do outro lado. E, acima de tudo, é com o sonho da pessoa, é uma mudança de vida. Então, quanto mais transparente você puder ser para essa pessoa, mais confiança você vai conseguir transmitir para ela. Então, é de extrema relevância que você, entenda que você está lidando ali com o ser humano. Você, não é só um formulário, não é só um visto, meramente. É uma mudança de vida que está ali. Não que você tenha o poder de decretar, vai conseguir ou não vai conseguir, mas que você entenda a necessidade da pessoa e que você faça o melhor possível para que essa pessoa ela consiga atingir o objetivo dela. Na medida que você é transparente, na medida que você conversa com a pessoa, você consegue entender as necessidades e oferecer o melhor de si, que é o melhor trabalho possível. E quais são os planos de futuro da CMV7? Olha, futuramente, não tem como pensar diferente, é expandir.
A gente quer, expandir cada vez mais, porque não só a comunidade brasileira, ela é uma comunidade extremamente grande aqui nos Estados Unidos. A CNV7 ela também presta trabalho voluntário com, outros países da América Latina, na área de asilo. Então, expandir para vistos humanitários, eu acho que a gente tem muito a agregar na vida do imigrante. Então, é crescer cada vez mais. Muito obrigada por você vir participar conosco, dividir seu conhecimento, que sabemos, estamos num momento que a comunidade brasileira, a comunidade imigrante busca por informações nessa área de imigração. Muito bom poder ter uma profissional que eu confio, que eu acompanho a trajetória aqui, esclarecendo para vocês. Muito obrigada, Cris. Sou eu quem agradece, foi uma honra participar. Sua história de vida importa.